Aviso: o conteúdo a seguir não é recomendável para menores de 16 anos, por conta de temas que podem gerar choque, como conteúdos not safe for work de pôneis e temas sexualmente explícitos. Assista com cautela. Ah, My Little Pony, a série animada que não só marcou milhares de crianças ao redor do mundo por conta das histórias e da qualidade artística que era presente nela, mas os próprios adolescentes e adultos também, e que graças a essa estranha popularidade dessa faixa etária, isso também foi responsável por definir um nome para fãs dessa obra, que é chamado Brony, que é um amalgama das palavras bro e pony, e que graças a isso acabou surgindo bastante coisa na comunidade, sejam elas coisas muito bacanas, criativas, bizarras ou até mesmo chocantes. Mas e se eu te disser que teve um jogo nessa comunidade que acabou chocando a internet por conta do tipo de conteúdo que era apresentado nele? Esse é o Banned from Equestria, um jogo que no primeiro momento soa bobinho e inocente, mas quanto mais você for avançando, você acaba descobrindo o quão nojento e repulsivo esse jogo é. Eu acho que eu não preciso nem dizer que a comunidade de My Little Pony no passado acabou criando uma enorme mancha na sua reputação por conta de várias coisas bizarras ou até mesmo criminosas que já rolaram, e que por sinal eu até cheguei a fazer um vídeo comentando sobre as coisas mais bizarras que já rolaram nessa comunidade, mas eu vou comentar um pouco com vocês sobre esse jogo que é simplesmente grotesco as coisas que acontecem nele, e sério, eu falo isso como um amigo, não vão atrás desse jogo pra você não prejudicar o seu psicológico, então chega de enrolação e vamos para o que interessa. O jogo começa com o protagonista em um quarto. Clicando na porta, o jogo se inicia, e nele começa com a Trixie, onde ela transforma o protagonista em um pônei, e você vai ter 3 dias para explorar e fazer o que quiser em Equestria. Basicamente o jogo se resume em um date simulator, onde durante o jogo você vai interagindo com as protagonistas principais da série, e vai ter alguns momentos onde você vai ajudar elas. Um deles onde o Spike, não curtindo muito trabalhar com a Twilight Sparkle, ele pede a sua ajuda para comprar um bilhete do trem para poder ir embora, e em troca ele vai te oferecer algo. E também tem a parte onde você ajuda a Applejack com algumas tarefas, e tem a opção de você interagir com o Big Mac. Sim, o nome desse pônei é esse. Com a seguinte opção. Melhor deixar quieto, né? Indo até a Applejack, ela pede um pequeno trabalho, que seria chutar a árvore o mais forte que você puder. E quanto mais forte for, mais grana ela vai te pagar. Então, depois disso, ela te oferece para ir em outro lugar. Então, é aí que a verdadeira desgraça começa a acontecer. Mais irônico dessa desgraça que acabou rolando é a musiquinha de Final Fantasy que toca, soando que foi uma baita de uma conquista. O resumo do jogo é basicamente isso. Tem um momento com as protagonistas e tem uma cena da Fluttershy que ela usa o Angel pra ter um momento com ele. A Fluttershy que é uma personagem doce e amigável, sendo interpretada como uma zoófila. Pariu, hein, mano. Eu acredito que eu não preciso mais falar tudo desse jogo, né? Acho que dá pra entender, mas o jogo possui 4 finais. O que você não pega ninguém, o que você pega algumas e se sente satisfeito, e o outro onde você pega todas as protagonistas, e elas aparecem pra se despedir do protagonista, dando o Best End. E tem um Death End, onde o protagonista é forçado a ter um momento com uma pônei que eu não sei quem é, e depois disso ele é arremessado pro castelo da Celestia, fazendo ele... literalmente. E esse jogo também tem os seus extras, mas eu não preciso comentar sobre eles, já que seria muito desgaste mental falar sobre isso. Então vamos lá. Banned from Equestria, como deve ser óbvio, teve 5 versões, com alguns upgrades, coisas a mais pra esse jogo e algumas melhorias, que melhorias seria no sentido de choque, né? E o reconhecimento que esse jogo teve veio por conta de 2 youtubers brasileiros, que um deles é o Strong Star Productions, que hoje em dia é conhecido como Gabs. A relação do Gabs com o Pony já era meio que presente nessa época, mas isso foi até demais pra ele na época. E o outro youtuber BR que também já jogou esse jogo foi o próprio Ted. Esse momento foi helpado por alguém, mas o que mais me surpreende é que esse vídeo está sem censura. Eu não entendo como o YouTube, que é bem rígido com conteúdo pornográfico, não deletou isso. É inacreditável. O mais vergonha alheia é a reação dele nesses momentos. Crianças, isso foi só um desenho, nada demais aconteceu, eles estavam apenas brincando, ok? Ok. Tô lascado!
O tanto de criança que foi traumatizada graças a isso não tá escrito. E olha que pelo menos o Gabs na época tinha censurado esses momentos, enquanto o Ted nem teve esse trabalho de censurar, o que explica do porquê ia ter deletado esse vídeo. E muita gente conheceu esse jogo graças a eles, mas são outros tempos, né? E uma curiosidade que provavelmente ninguém sabia é que o Poker Hayden é um brasileiro. Pois é, quem diria que um brasileiro seria responsável por um jogo que acabou chocando milhares de bronzes, né? Ou até que criou algo a mais para eles. Segundo o Poker Hayden, uma das principais inspirações que fez ele fazer esse tal jogo foi por meio de uma arte específica, que pode ter vindo do Equestria Diary, que é como se fosse um blog para compartilhar artes ou novidades da comunidade Brownie. Nessa arte é um questionário sobre a Trixie te oferecer uma oportunidade de ser um pônei e te teletransportar para Ponyville. Meio familiar, não acham? Isso daí abriu uma ideia de criar ou uma animação sobre isso ou um jogo. E uma curiosidade é que uma parte das animações / frames das cenas foi feita por meio de um aplicativo do Nintendo DS, o Animanati, o que até explica o estilo do jogo. Mas eu não vou poder mostrar sem censura isso. O que mais me surpreende é como o YouTube não barrou esse vídeo, enquanto os cenários foram feitos pelo PC. A primeira versão não tem uma data especificada de quando foi lançada, mas aí surgiu entre os anos de 2010, na época que a comunidade estava começando a ter a sua notoriedade. Essa primeira versão era bem crua, com a cena da Pink Pie e o espantalho. Depois a versão 1.1 com alguns complementos, indo até a versão 1.3, que o jogo foi sendo mais reconhecido pelo seu conteúdo. E também tem uma outra versão desse jogo, que é o Banned Forever, onde a ideia é a mesma coisa, mas tem um pequeno detalhe: o cenário, que é colorido, fica como uma neblina, e junto disso tem aquele boneco bizarro do Majora's Mask, com a música invertida, o que é algo meio aleatório, mas beleza, né? Só que quando você vai até a confeitaria e interage com a pônei de lá, eu tomei um susto com isso na primeira vez. E também tem um frame bem bizarro, que é quando você vai interagindo na porta da Pony DJ. Mas quando você vai até o andar de cima da confeitaria, surge a Picamina, que te sequestra e... bom... eu não vou entrar em detalhes, mas, em resumo, a Picamina faz atos contra sua vontade. Então, essa versão é isso. Bom, a versão 1.4 veio em 2012, e foi onde muita gente começou a conhecer esse jogo na época, assim como foi o meu caso também. Mas a versão 1.5 só veio ter a sua luz do dia depois de 3 anos. Muita gente tinha achado que o Poker Hayden tinha abandonado esse jogo, mas parece que não foi o caso, para talvez a infelicidade de muita gente sã da época. Inclusive, tem um vídeo curto do próprio Poker Hayden que foi recuperado, onde ele não só comenta sobre o processo conturbado que estava tendo com essa versão, mas sobre a sua conta do Tumblr, que foi derrubada por conta de Arts Not Safe for Work de menores de idade. A única forma de comprovar isso é por meio do Archive, onde não só tinham essas artes Not Safe for Work de menores de idade por lá, mas de zoofilia também. Então, ele costumava criar esse tipo de conteúdo, sem contar que ele estava trabalhando em uma comic Not Safe for Work do Incrível Mundo de Gumball. Então... eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Mas parte do seu trabalho era compartilhada no For Affinity e no Inkbunny, que é uma plataforma de artes bem sugestivas, mas parte desse material está guardado no E621. Mas eu não aconselho vocês irem atrás, não vale a pena. Outra coisa é que, como ele tinha começado com esse jogo, ele não ia abandonar o projeto. Por mais que ele estivesse enrolando e não querendo trabalhar nele por conta de umas polêmicas na fandom, ele não ia deixar de lado. Seria como jogar fora um projeto de 5 anos, mesmo esse projeto sendo meio criminoso por conta de algumas coisas presentes. E só nesse projeto, segundo o próprio site dele, foram mais de 5.000 frames desenhados. É coisa pra caramba nesse projeto. Só que depois que o Poker ainda finalizou esse jogo, algumas posts dizem que ele acabou anunciando que ele iria parar de postar artes. Um dos principais motivos com base em um post é que ele não estava mais gostando do seu próprio estilo de arte, o que estava tirando seu entusiasmo de desenhar. Mas ele planejava voltar a desenhar novamente, mas ele não tinha garantia se ia criar artes pra internet, e ele não ia continuar produzindo o mesmo conteúdo, principalmente de pôneis. E se ele fosse fazer isso, ele iria mudar o seu próprio nome e mudar o seu estilo artístico. O nome que antes era Poker Hayden foi mudado para Oni Hayden, onde lá no Inkbunny ele ainda posta algumas artes, mas a maioria é bem própria, com alguns com até insinuação de zoofilia ou até mesmo
infantil. O que chega a ser triste disso é que por mais que a arte tenha melhorado bastante, é esse conteúdo repulsivo que é presente. Eu só sinto decepção com isso, mas parece que tem vezes que o passado não desaparece da pessoa e continua produzindo coisas criminosas. Se já não bastasse a bizarrice de pornografia de pôneis, agora tem isso, que não tem nenhuma forma de defender. Ah, e a propósito, ele tinha lançado possivelmente uma futura sequência do Banned from Equestria em 2022, onde seria uma continuação do que aconteceu com o protagonista depois dos momentos, e que aparentemente ele estava em Equestria, mas ele precisava sair desse mundo. E é só isso mesmo, o enredo. Mentira! E eu nem preciso dizer que essa sequência, na verdade, era apenas uma piada de 1º de abril, ou seja, esse jogo não está realmente em produção. Mas enfim, com esse grande impacto que Banned from Equestria causou na época que foi lançado, e com essa polêmica do PokéHind de desenhar conteúdos de menores de idade, ou até mesmo de zoofilia que foi no seu passado, aparentemente esse tipo de coisa voltou mais forte pra ele. Por mais que a arte dele tenha evoluído bastante, ainda assim não dá pra relevar o tipo de conteúdo que hoje em dia ele produz, ainda mais quando se trata de artes onde tem insinuações criminosas. Então, vindo de alguém que já produziu muita coisa bizarra no passado, parece que tem coisas que ela simplesmente não desaparece da pessoa. Então, o potencial de um artista que melhorou muito com o tempo acaba sendo usado pra promover conteúdos criminosos. Então, é simplesmente um desperdício de talento que poderia ser usado para gerar frutos. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Eu realmente não achei que eu fosse acabar me envolvendo em um profundo rabbit hole. A minha ideia era só comentar a curiosidade e a origem desse jogo, mas eu não achei que eu fosse acabar me deparando com as coisas que esse cara produz atualmente, ainda mais se tratando de um brasileiro. E sério, as coisas que eu vi na hora de pesquisar as informações vão me assombrar por um bom tempo. Mas enfim, enquanto a você já conhecia esse jogo? Qual foi a sua primeira impressão com ele? Deixa seu comentário abaixo, e se tiverem curtido o vídeo, considere deixando o like e se inscrevam no canal, assim você não perde as próximas novidades, beleza? E não se esqueçam de deixar o hype no vídeo, assim você ajuda meu trabalho a ser mais reconhecido, beleza? Então, no mais é isso. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Falou!